Noite a todos, bem-vindos, um abraço a todos vocês, que vocês possam sentir o mesmo acolhimento que nós sentimos quando adentramos nessa casa. Sempre é muito difícil escolher o que falar, porque tudo é tão relevante, tão importante para todos nós. Mas mais importante de tudo é nós lembrarmos do quanto Jesus é importante em nossas vidas. E muitas vezes o dia, a semana, o mês, os anos são tão difíceis que parece que os nossos corações, a nossa memória, a nossa capacidade de encontrar Jesus fica difícil. Como se à nossa frente fosse tudo nebuloso. Já sabemos que Cristo está lá, mas às vezes nos falta força para erguer a mão, olhar, estender a mão a Jesus. Mas a gente não pode desistir. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta. Eu sou. E a gente tem que se esforçar. Mesmo rastejando, mesmo dolorido, mesmo nas nossas incertezas desta fidelidade, desse amor a Jesus, só continuemos, porque o resto Jesus faz por nós, pelo amor imenso que Ele nos tem e por conhecer nossa capacidade e também nossas limitações. E Jesus trabalha com uma falange de espíritos do bem, muito maior do que o número de espíritos sofredores em desequilíbrio a qual nós estamos inseridos. Nunca podemos dizer assim, um espírito do mal me acompanha, o espírito ruim nos acompanha. Não, não é uma atitude fraterna, porque os espíritos somos nós. A diferença, nós estamos num corpo físico e eles fora do corpo físico. Todos nós somos o quê? Espíritos sofredores, espíritos menos esclarecidos da lei do Pai, mas todos nós, filho deste Pai de amor e irmão desse amigo chamado Jesus. Isso é muito importante. Em especial nós que estamos em tratamento aqui, num trabalho de desobsessão, onde nós sabemos que o desequilíbrio está em nós. As brechas para essa perturbação que nos assombra está em nós. E nós atraímos espíritos que sofrem da mesma maneira. Se estão ligados às experiências do passado, se são espíritos que nos encontraram na rua, nas nossas relações atuais, não importa. Todos somos espíritos sofredores em busca de esclarecimento e tendo Jesus como modelo e guia. Então nós escolhemos no texto de hoje uma passagem que está no livro Pelos Caminhos de Jesus, do espírito de Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Pereira Franca. Procurem que vocês acham esse texto. É o capítulo 20 desse livro. Nós extraímos um pequeno trecho desse livro. Jesus estava conversando com Pedro numa passagem que nós conhecemos bastante, bem conhecida no meio cristão. Quando Pedro pergunta, Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? 7 vezes, que era um número muito significativo na cultura judaica, e Jesus responde o quê? 70 vezes 7 vezes. Para os entendidos de matemática, diz que dá um número exorbitante. Mas significa o quê? Que o perdão é para sempre, o tempo todo, geralmente para as mesmas pessoas, até que essa problemática não exista mais. 70 vezes 7 vezes, aqueles números ficaram ressoando na alma de Simão Pedro por algum tempo, depois do breve conversa com Jesus. Quantas vezes devemos perdoar? Há limites para o perdão? Quem aqui já não se fez essa pergunta?
Tá na hora, chega, eu já dei todo o perdão que eu podia, que eu conseguia, que era capaz. Quantas vezes nós não falamos sobre nós mesmos? Quantas vezes eu já me perdoei, já me propus que ia recomeçar e cá estou eu de novo cometendo as mesmas atitudes que eu não quero mais. Porque existe o perdão ao outro e o perdão a nós mesmos. Mas essas duas perguntas valem para as duas situações. Talvez muitos de nós tenhamos no coração as angústias que Pedro tinha. Porém, a conversa de Pedro com Jesus sobre a importância temática não findou naquela conversa. Quando a noite se revestiu de estrelas, encravadas na abóbada do infinito, em conferência particular, Simão Pedro voltou a conversar com Jesus. Mestre, e se alguém com quem não simpatizamos nos ferir, por motivo nenhum, será correto reagir? Apresentar-lhe ao juiz? Os juízes seriam as leis, mesma coisa que a gente na polícia, né? E reclamar para alguém. A resposta de Jesus: não, Pedro. Todo aquele que agride, com ou sem motivo, encontra-se agredido em si mesmo. Quando nós passamos a olhar aquela pessoa que me agride, não importa se é o estranho, se é o familiar, se é o chefe do trabalho, o colega do trabalho, alguém desconhecido. E nós começamos a refletir nessas orientações de Jesus, algo se abre em torno de nós. Aquele que agride é alguém que já está agredido em si mesmo. Mas eu conheço essa pessoa de longa data. Geralmente quando é o familiar, né? Não conhecemos o suficiente ninguém. Nós não nos conhecemos a nós mesmos? Nós não nos surpreendemos com as reações em nós, às vezes? A gente não olha para a gente mesmo e não se reconhece? Então nós não temos capacidade de avaliar o outro, mesmo aquele que está conosco há muito tempo. Porque antes de ser pai, mãe, filho, genro, sogra, conhecido, somos espíritos, com muitas existências, com muitas experiências. E não sabemos então o grau de agressão, o grau de vivências que esse indivíduo teve para que hoje tenha esse comportamento conosco, ou esse comportamento para com a sociedade. É fácil? Não. Mas quando nós lembramos que Jesus ensinou isso, a pessoa que agride alguém agredido em si mesmo, nós conseguimos, pelo menos, dar um passo atrás e não revidar. Ou não deixar se envolver por aquela agressividade. Isto, porém, insistiu Pedro, não significará apoiar a violência e permitir que os maus dominem os simples e os humildes? É uma preocupação que a gente tem, né? Não só de dominar os outros, mas a nós mesmos. Não, vou deixar, essa pessoa vai me invadir, vai me prejudicar, vai ser ruim comigo se eu não fizer nada. De forma alguma, os maus estão doentes, portadores de tormentos destruidores dentro de si mesmos. Revidar-lhes a ofensa é aumentar-lhes a capacidade de agressão. Então, a proposta do Cristo, nós reconhecermos no outro uma pessoa adoecida, agredida em si mesmo. E se nós revidarmos a atitude na mesma moeda, nós estaremos agredindo, aumentando, potencializando essa agressão da pessoa para conosco. E a doutrina espírita nos explica, inclusive, através da ciência espírita, nos falando das energias que se desprendem de nós. E quanto mais violenta, mais intensa é a agressão, mais essa vibração é maléfica. E se nós a recebemos e retribuímos, ela vai fazer o quê? Se potencializar. É difícil aceitar isso? É difícil entender? Aí que está a doutrina espírita, para nos esclarecer, nos dar elementos capazes, nestes momentos graves, de nós termos estrutura interna de maturidade, de não deixar se envolver pela violência do outro e pela violência que ainda há dentro de nós. Nós somos tão violentos quanto o outro, só talvez já estejamos num momento, numa situação que nos convida e nos envolve a um pouco mais de equilíbrio.
mas se nós vacilarmos um pouquinho, nós vamos reagir da mesma forma. Somente o amor, envolvido na abnegação, consegue infundir a real transformação interior de alguém e demonstrar a grandeza da paz para quem perdeu. Então, o violento, o agressor, aquele que nos fere de inúmeras formas, não é só física, não é só verbal, são inúmeras as formas de agressão que recebemos e que damos. Só vai poder ser modificada quando nós mostrarmos, pela nossa transformação íntima, através das nossas atitudes, o valor de viver em paz consigo mesmo, em paz com a vida, em paz com o outro. Bem-aventurados os que são pacificadores, porque deles será o reino dos céus. Pacificadores é o indivíduo que tem a ação da paz. Quando alguém lhe bater a face direita, esquerda, oferecer a outra. Não é no sentido físico, mas é retribuir com a atitude da paz, da serenidade, do espírito fraterno. Mas não é abraçar o outro, não é ser conivente com a violência, é não ser violento e não alimentar a vingança. Mas Pedro não estava satisfeito, como nós. Quando a gente está num movimento desse, a gente tem muitas perguntas, muitos questionamentos. E se da agressão pura e simples, essa pessoa partir para tomar nas suas mãos desvairadas a vida de um ente querido, massacrando. Porque às vezes não é conosco, às vezes é com quem a gente ama. E aqui nós estamos ampliando a nossa reflexão, estendendo a violência, a agressividade que nos envolve vindo do mundo espiritual, por espíritos sofredores também, que às vezes não têm acesso a nós, mas acesso àqueles corações que nós tanto amamos e que são utilizados como meio de nos ofender e de nos machucar, que é uma forma de roubar a vida. Ainda aí, respondeu Jesus, o perdão assume um papel preponderante, porquanto mais importante se nos apresenta o desafio do amor, quanto mais grave e difícil é a situação que nos leva a perdoar. Mestre, propôs Pedro, saber que um vândalo retirou do nosso caminho pela violência o filho, a esposa ou a mãe e não revidar, não significa apoiar e legitimar o direito da força? Simão, respondeu Jesus, docemente. O Pai estabeleceu linhas das quais ninguém consegue fugir. Deus tem uma coisa chamada lei de justiça, que nenhum de nós está fugindo, porque hoje estamos passando por situações dolorosas, não por injustiça, mas por estes mecanismos muito corretos da justiça divina, que não quer a morte do pecador, mas a sua salvação. Então ninguém, nem nós, nem eles, fogem da lei de justiça divina. Não colocamos aqui a questão em termos de esquecimento à responsabilidade, nem desrespeito aos códigos legais estabelecidos. Refiro-me ao revide, ao ódio, ao plano de cobrança por parte daqueles que foram atingidos pela enfermidade agressiva do próximo. Não é ir abraçar o inimigo, não é esquecer a ofensa, é não revidar, é não planejar a vingança, nem que seja mascarada de várias formas. É essa a proposta do Evangelho de Jesus, do perdão. Não revidar, não agredir o outro, não desejar o mal do outro. Se nós conseguirmos isso, meus amigos, cadeias de agressividade, perseguição, ódio e vinganças cairão por terra. E somos testados todos os dias, por várias formas, por estes mesmos que nos perseguem, para verificar a nossa proposta de mudança íntima, se é real ou apenas de fachada. Todos os dias somos testados de várias formas a não revidar,
a não desejar o mal. Estes que nos ferem, além de não fugirem da consciência, que não os esquecerá no tribunal de si mesmos, cabe-nos deixar que os organismos especializados cumpram as suas atribuições, organizações daqui da Terra e do mundo espiritual. Nós, porém, permaneceremos confiantes de que nada acontece que não seja pela vontade do Pai. Assim não provoquemos a ninguém, nem a ninguém firamos. Silenciemos as ofensas e dispensemos a misericórdia em toda parte e para com todos aqueles com quem convivamos. Misericórdia. Córdia é coração. Miséria é o indivíduo que está sem nada. Ah, aquele miserável na rua. Não tem teto, não tem comida, não tem roupa, não tem família, não tem nada. Muitas vezes nós estamos na situação da miséria espiritual. Então a misericórdia é nós estendermos os nossos corações à miséria do outro. Mestre, Pedro ainda não satisfeito, e se me matarem, tirarem minha vida? Viveremos, Simão. Ninguém mata a vida. Prosseguiremos vivendo tanto quanto o criminoso também viverá. Nunca te esqueças de que a posição de vítima é sempre melhor e mais feliz. Chico Xavier dizia que muitas vezes, muitos dias ele chorou por perseguições, por ofensas, mas que ele já era feliz porque ele não provocava mais as lágrimas em ninguém. E nós? Temos provocado lágrima em alguém? Enquanto nós estivermos provocando lágrima em alguém, nós estaremos conectados a essa violência, a essa agressão. Então, olhemos o outro, mas olhemos o que nós estamos fazendo para aqueles que convivem conosco. De que forma? Porque muitas vezes nós julgamos amar, proteger, mas estamos ferindo, prejudicando e derramando lágrimas no outro. Quem os outros fere, a si mesmo fere. Quem ao próximo infelicita, a si mesmo se destrói no campo da emoção. Com a diferença de que aquele que aparentemente é o perdedor, se amar e perdoar, estará isento de qualquer aflição e ficará inatingido, portanto, feliz. Perdoar sempre, lembremos disso. Perdoar sempre. Que a paz de Jesus fique em nossos corações, que as nossas orações desse instante sejam para que Jesus possa fortalecer em nossos corações essa proposta íntima de não agredir, de não revidar e de orarmos por aqueles que nos perseguem. Isso nós podemos fazer. E os espíritos amigos que nos acompanham, o espírito protetor que quer o nosso bem e o nosso progresso, nos dará força, intuição, bom ânimo para conseguirmos. Permanecemos em oração com os pensamentos aqui, pensemos em Jesus para as segundas etapas do trabalho da noite de hoje. Muito obrigada pela atenção.